Vamos lá, pro pessoal que pediu, né? Eu acho que eu vou postar isso no YouTube. Vou explicar as questões de... Eu te prometi explicar as questões do primeiro dia, mas eu não tô com... tive muito tempo hoje, também tive muitos imprevistos com o celular e tal. Então vou explicar as questões do segundo dia e futuramente eu posso voltar para as questões do primeiro dia, tá? Aqui quando vocês estiverem vendo esse vídeo, se alguém ver esse vídeo, né, eu já vou ter mandado a imagem, né? Então eu vou explicar as resoluções para vocês, beleza? Então, a primeira resolução é o seguinte: o quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se x, y e z são respectivamente a média, mediana e moda desta distribuição, então x é igual a z, que é menor que y, enfim. Então ele quer saber que você calcule a média, moda e mediana desse quadro aí, beleza? Dessa situação. Então vamos lá, direto ao ponto. Como calculo a média? A média é calculada, a média aritmética, né? É você somar os termos e dividir pela quantidade de termos. Só que nesse caso aqui a gente pode utilizar a média ponderada, que é a mesma coisa de média aritmética, só que escrito de maneira diferente. Como assim? Vou aumentar um pouco o zoom aqui para vocês. Como assim? Se eu fosse utilizar a média aritmética assim, de maneira pura, o que é que eu faria? Pô, ele marcou 0 gols em 5 partidas. Então 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Marcou um gol em 3 partidas. Então um gol, um gol, um gol. E assim sucessivamente. 2 gols em 4 partidas. 2, mais 2, mais 2. Eu iria somar todos esses termos, fazer um por um. Para ficar mais simples, eu utilizo a média ponderada. É como se a quantidade de partidas, certo? Ele marcou determinada quantidade de gols, fosse o meu peso. Como assim? Ele marcou 0 gols em 5 partidas. Então, em vez de colocar 0 mais 0 mais 0 mais 0 5 vezes, eu posso colocar simplesmente 0 vezes 5, que é a mesma coisa que 0 mais 0 mais 0 5 vezes. Se ele marcou um gol em 3 partidas, em vez de colocar um gol mais um gol mais um gol, eu posso colocar 1 vezes 3 e assim sucessivamente. Então, isso aqui é a parte de cima, representa a soma dos termos. Já embaixo, a média aritmética é soma dos termos dividido pela quantidade de termos. A quantidade de termos, você pode pensar que é a soma da quantidade de partidas aqui, né, dos pesos, beleza? Então seria 5 mais 3 mais 4. Esses seriam os pesos da minha média ponderada, certo? Mas só você pode pensar que a quantidade de partidas. Eu vou somar a quantidade de partidas. Jogou 5 partidas, mais 3 partidas, mais 4 partidas, mais 3 partidas. E é exatamente a soma que eu fiz aqui embaixo, beleza? E aí você teria a média de gol por partida. A soma da quantidade de gols dividido pela quantidade de partidas, eu vou ter a média de gol por partida, beleza? Então isso aqui deu 45 sobre 20, que vai dar 2,25. A moda, como já está escrito, é o termo que mais se repete. O termo que mais se repete é o zero. O zero, o time marcou 0 gols, né? O time é, quando mostra o número de gol marcado, é o time. Então, um time marcou 0 gols em 5 partidas. Então, zero vai ser o termo que mais se repete. Porque depois, olha, marcou um gol em 3 partidas, 2 gols em 4 partidas. Não tem nenhuma quantidade de gols que se repetiu mais vezes que o zero. Então, zero é a moda. Zero é o termo que mais se repete. Por fim, a mediana é o termo central. É tipo aquele irmão do meio, beleza? Por exemplo, eu tenho 18. Meu irmão tem quanto? Meu pai tem 21. É 21. Minha irmã tem, ela nasceu em 97, 20, vai fazer 24. Então, meu irmão é o irmão do meio. O meu irmão, né? O que tem 21 é o termo central. É como se fosse o irmão do meio. Aqui eu vou pegar da mesma forma, certo? A mediana é o termo central. Só que se você perceber, aqui não tem termo central. Porque para ter termo central, eu preciso de uma quantidade ímpar de termos. Por exemplo, no exemplo lá, 18, 21 e 23. Aqui eu tenho quantidade ímpar, eu consigo pegar o termo do meio. Agora vamos supor que manhã engravide, mas ela não pode, né, que ela
ligou lá o negócio. Vamos supor que nasça o irmão e daqui a um ano, ele tem um ano, vamos supor que ela está parindo hoje. Se você perceber, eu não tenho um termo central, eu não tenho um termo do meio. Eu não posso ser irmão do meio, nem meu irmão pode ser o irmão do meio. Aí como é que você faz isso? Você pega os dois irmãos do meio, vamos dizer assim, que seria eu e meu irmão, e faz a média aritmética entre eles. Você soma a idade dos dois e divide por 2, beleza? Então aqui eu fiz a mesma coisa. Os dois termos do meio é 2 e 2, beleza? São dois termos centrais. Pego ele e faço a média aritmética. 2 mais 2, 4. Dividido pela quantidade de termos, que é 2, vai dar 2, beleza? Então, primeira questão é essa aí. Aí, né, por fim, 2,25 é maior que 2, que é maior que 0. Então a média é maior que a mediana, que é maior que a moda. A média é x, a mediana é y e a moda é z. Tiago, não tem resposta? Tem sim. X maior que y maior que z. X maior que y maior que z. Lembre-se, a abertura é o lado que é maior. Está aberto por x, x é maior. Aqui, ó, está aberto por x, então x é maior. Beleza? Então vamos lá, deixa eu apagar essa sujeira aqui, porque eu vou tirar o print ainda. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é uma questão simples de geometria espacial, certo? E ele fala o seguinte, para canetar. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, segundo o modelo ilustrado a seguir. Desenho. O cubo de dentro é vazio, então esse cubo aqui, ó, esse cubo aqui é vazio, certo? Porque tem que ter um espaço dentro para colocar o lápis, né? Obviamente. Imagina um porta-lápis aí na sua casa. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor mede 8 centímetros. Então esse aqui mede 12 e esse aqui menor mede 8, beleza? O volume de madeira utilizado foi de... Para eu calcular tudo, eu poderia simplesmente pegar esse cubo maior aqui, ó. Esse cubo maior, né? Esse cubo de fora, vamos dizer assim, e calcular o volume dele. Só que esse espaço do meio vai estar vazio. Então, como eu posso calcular o volume de madeira utilizado, certo? Eu vou pegar o volume total, vai ser o volume de fora do cubo maior, menos o espaço vazio, que é o volume do cubo de dentro, beleza? Então, o volume do cubo maior, como calcula o volume de volume de um cubo? Cubo tem todos os lados iguais, então é lado vezes lado vezes lado. 12 vezes 12 vezes 12, ou então 12 ao cubo, tanto faz. O cubo menor, certo? Da mesma forma, lado vezes lado vezes lado, 8 vezes 8 vezes 8. Lembre-se, o cubo tem todos os lados iguais, cubo. 1728 menos 512, 1216, resposta à letra D de doido. Terceira questão, a questão mais punkzinho. Eu vou dar uma resumida, tá? Ele tem um forno, certo? E a temperatura e o tempo do forno, ele tem uma ligação, certo? Então, vou ler essa parte aqui. Ó, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo, de acordo com a função. Então, quanto mais passa o tempo, mais a temperatura vai se elevar, ou pode diminuir. Enfim, vai ser definido a partir dessas duas expressões. Quando o tempo for entre 0 e 100, no caso entre 0 e 100 minutos, que o T está em minutos, tá ok? Ele vai dizer isso mais tarde, eu acho. Então, quando o tempo estiver entre 0 e 100, você vai utilizar essa expressão de cima. Quando vai definir a temperatura vai ser igual a essa expressão aqui, tudo bem? Temperatura T maiúsculo. E quando o tempo for maior ou igual a 100, você vai utilizar essa expressão de baixo, beleza? Para definir a temperatura. Isso é o que é uma função. A temperatura em função do tempo vai ser igual a alguma coisa, beleza? Então, vamos lá. Em que T é o valor da temperatura, né? Então, T maiúsculo é o valor da temperatura. E T minúsculo é o tempo, em minutos, como falei, decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Aí aqui, ó, uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus Celsius. Então, a peça vai ser colocada do forno quando o forno já estiver com 48 graus. E retirada quando a temperatura for de 200.
o tempo de permanência dessa peça no forno é, em minutos, igual a... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular. O forno ele vai estar em 48 graus quando a peça for colocada dentro. Eu vou calcular o seguinte, de 0 graus até 48 graus, quanto tempo foi necessário? Então, para saber isso, eu vou utilizar a fórmula que ele deu. Beleza? Então aqui, cadê? Deixa eu aumentar um pouco o zoom. Para temperatura igual a 48 graus, a gente tem substituir o T por 48, né? Coloquei a expressão aqui, e descobri que meu tempo foi igual a 20. Fiz as contas, o tempo deu igual a 20. Ou seja, para o meu forno chegar até 48 graus, eu gastei um total de 20 minutos. Beleza? Então vamos lá. Agora, eu vou pensar o seguinte. A peça vai ser retirada do forno quando o forno chegar à temperatura de 200 graus. Beleza? Então, eu vou calcular o tempo que o forno gastou até chegar a 200 graus. Então, até 200 graus, a gente vai gastar quanto tempo? Beleza? Por lógica, eu sei que o tempo vai ser muito grande. Então, eu já utilizo a segunda fórmula. Eu sei que eu gastarei mais de 100 minutos. Tudo bem? Então, eu já utilizo a segunda fórmula. Então, T, temperatura igual a 200 graus. Substituo temperatura por 200, né? Aqui, temperatura é igual a isso aqui. Então, onde tinha temperatura, eu substituí por 200. Fiz as contas, né? Vou explicar um pouco as contas aqui, Primeiro, eu passei esse 200 para o outro lado, subtraindo. Por que eu fiz isso? Eu percebi que isso aqui, daria uma equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau é ax² mais bx mais c é igual a zero. Então, eu igualei tudo a zero. Para igualar a zero, esse 200 tem que sair. Passar para o outro lado. Então, aqui, deixa eu apagar aqui. Passei o 200 para o outro lado, ficou igual a zero, né? Aí, é 320 menos 200 deu 120. Ficou dessa forma aqui. Tiago, poderia resolver dessa forma? Poderia. Eu preferi mexer. Por quê? Trabalhar com fração, principalmente função elevada ao quadrado, enfim, é chato. Então, eu tirei a fração. Multipliquei toda a equação por 125. Para tirar esse 125 de baixo e esse 5 também. Multiplicando tudo por 125, ficou essa aqui. Percebi que eu poderia simplificar ainda mais. Simplifiquei por 2, beleza? Dividi tudo por 2, ficou essa forma. A equação de segundo grau, né? Tudo bonitinho. Utilizo delta e Bhaskara. Substituí os termos na fórmula de delta. Deu 10.000 o delta. Depois fui para Bhaskara. Quando fiz Bhaskara, né? Tudo bonitinho. Deram dois resultados. 150 e 50. Só que o meu tempo, utilizando essa fórmula aqui, né? Essa segunda fórmula, o tempo tem que ser maior ou igual a 100. Então, esse tempo de 50 está descartado. Utilizo só o tempo 150. Então, o 150 é a minha resposta. Beleza? Então, vamos lá. Então, quer dizer que para chegar a 200 graus, eu gastei 150 minutos. Se vocês perceberem, eu vou até fazer um desenho aqui. A peça, eu gastei 20 minutos de 0 graus. 0 graus Celsius a 48 graus Celsius. Depois, aí, vou dizer assim, eu gastei 150 graus, só 150 minutos de 0 graus até 200 graus Celsius, beleza? Então, vamos pensar o seguinte. A peça, ela não foi colocada desde o início aqui. Ela não foi colocada quando estava 0 graus. A peça, ela foi colocada a partir desse momento. Peça colocada. Beleza? A peça foi colocada a partir dos 48 graus. Então, o forno, para chegar a 200 graus, ele gastou 150 minutos. Certo? Só que a peça foi a partir daqui. Então, a peça não ficou no forno durante 150 minutos. A peça ficou no forno durante 150 minutos, menos esse tempo em que ela não estava.
menos esses 20 minutos, beleza? Então ela ficou 150 minutos menos o tempo que ela não estava, que era 20 minutos, totalizando 130 minutos. Tá tudo por escrito aqui, beleza? Então, é isso. Questão talvez a mais difícil dessa lista aqui, dessas 5 questões. Eu estou montando em padrão, estou pegando 5 questões. Essas 5 questões estão na Enem em 2010. As próximas 5 questões serão 2011, 2012 e assim vai. E depois eu volto para Enem 2009, que foi o primeiro que começou. Por fim, eu acho que é a última questão. Não, a penúltima questão, tá? Vamos ler juntos. Uma escola recebeu do governo uma verba de R$ 1.000 para enviar 2 tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selo deveriam ser utilizados. Concluiu que, para o primeiro tipo de folheto, bastava um selo de 65 centavos, enquanto para folhetos do segundo tipo, seriam necessários 3 selos. Um de 65, um de 60 e um de 20 centavos. O diretor solicitou que se comprassem selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo, beleza? E uma quantidade restante de selos que permitissem o envio do máximo possível de folhetos do primeiro tipo. Quantos selos de 65 foram comprados? Então ele quer saber quantos quantos selos de 65 centavos foram comprados. A gente sabe, primeiramente, que eu tenho uma verba de R$ 1.000, beleza? O primeiro tipo de folheto, eu vou utilizar um selo de 65 centavos. E o segundo tipo de folheto, eu vou utilizar um de 65, um de 60 e um de 20. No folheto de segundo tipo, eu vou ter que fabricar, fazer 500 dele, beleza? 500 folhetos do segundo tipo. E eu sei que com 500 folhetos do segundo tipo, eu vou utilizar 500 selos de 65, 500 selos de 60 e 500 selos de 20 centavos. Porque para cada folheto eu vou gastar um selo de cada. Se são 500 folhetos, eu vou multiplicar cada um por 500. Cada selo por 500. Então, fiz as contas. Então, com esses 500 folhetos do segundo tipo, eu vou ter um gasto de R$ 725, sobrando somente R$ 275. Então, essa sobra de dinheiro vai ser utilizado para fazer os folhetos do primeiro tipo, beleza? Mas quantos folhetos eu vou conseguir fazer? Como é que eu posso calcular isso? A quantidade de folhetos do primeiro tipo vai ser a verba que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, que é 275, dividido pelo preço de cada folheto. Por exemplo, se eu tenho R$ 60 e vou comprar maçã, cada maçã custa R$ 10, eu vou conseguir comprar 6 maçãs. Ali da mesma forma, se eu tenho R$ 275 e vou comprar folheto de 0,65, que é o que está escrito, que é o que está escrito aqui embaixo, o resultado dessa divisão vai ser a quantidade de folhetos que eu vou conseguir. O dinheiro que eu tenho dividido pela quantidade, pelo preço de cada folheto. Tudo bem? Então, 275 dividido por 65 centavos, 423 aproximadamente. Então, se eu vou ter 423 folhetos do primeiro tipo, eu também sei que eu vou precisar de 423 selos de 65 centavos. Por quê? Para o primeiro tipo de folheto, para cada folheto do primeiro tipo, eu vou gastar um selo de 65. Se eu terei 423 folhetos, vou gastar 423 selos. O enunciado, ou o comando da questão, pede a quantidade de selo de 65 centavos. Eu vou gastar 500, eu vou ter 500 selos de 65 centavos para construir, fazer os folhetos do segundo tipo, e vou precisar de 423 selos de 65 centavos para fazer os folhetos do primeiro tipo. Então, 500 mais 423, 923, resposta, letra C. Beleza? Por fim, a última questão de porcentagem simples. Uma empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o seu desempenho financeiro anual, tendo como base o do ano anterior. Os conceitos são: insuficiente, quando o crescimento é menor que 1%, regular, quando o crescimento é maior ou igual a 1% e menor que 5%, bom, quando o crescimento é maior ou igual a 5% e menor que 10%, ótimo, quando é maior ou igual a 10% e menor que 20%,
e excelente quando é maior ou igual a 20%. A empresa apresentou o lucro de quanto? 1.300.000, não, deixa eu botar aquele 3 em 3 pontos, que eu tô cego. 3, 132 mil, é isso? É, tô vendo um monte de zero ali. 132 mil em 2008 e 145 mil em 2009. Então, de um ano para o outro, o crescimento foi de quanto? É isso que ele está perguntando. Meio que eu acho que é isso, né? De acordo com o sistema de controle de qualidade, o desempenho financeiro dessa empresa no ano 2009 deve ser considerado. Como é que é dado o desempenho financeiro? Classifica o desempenho financeiro atual tendo como base o do ano anterior. Os conceitos são insuficiente quando o crescimento. Então ele está pegando quanto que cresceu de um ano para o outro, beleza? Então a gente vai calcular isso. Ele está dando em porcentagem, né, as classificações, então a gente vai ter que calcular as porcentagens. Em 2008, 132 mil. Em 2009, 145 mil. É 145 mil, meu Deus? Aqui só tem 3 zeros. Aqui eu coloquei 4 zeros, eu tô ceguinho. Mas não vai interferir na conta não, tá? Finge que só tem 3 zeros aqui. 3 zeros aqui vai dar a mesma coisa, tudo bem? Então vamos lá. Crescimento de um ano para outro. Como é que eu posso calcular isso? Eu vou pegar o lucro que eu tive em 2009 e dividir pelo lucro que eu tive em 2008. Lucro de 2009, 145 mil. Lucro de 2008, 132 mil, certo? Calculando isso, fazendo essa divisão, eu vou ver quantos por cento a mais 145 tem em relação a 132. Eu vou calcular quantos por cento cresceu de 132 para 145. Então aqui, ó, 145 dividido por 132, beleza? Por isso que é indiferente ter esse quantidade de zeros aqui, tá ligado? A quantidade de zeros é igual, então é só cortar os zeros. Então ficou 145 dividido por 132, totalizando 1,098 aproximadamente. 1,098, eu pensei o seguinte: 1,098 é a mesma coisa que 109,8 dividido por 100. É a mesma coisa, só que escrito de maneira diferente. Se você perceber, se você for fazer essa divisão aqui, vai dar a mesma coisa disso aqui. A mesma coisa. Então, eu só reescrevi de outra maneira. Então, vamos lá. Isso aqui, beleza? Então, isso aqui, ó, 109,8 dividido por 100 é 109,8 por, que é a divisão, 100. 100. Então, 109,8 dividido por 100 é 109,8%. Ou seja, 145 mil representa 109,8% de 132 mil, certo? Então, logo, houve um aumento de 9,8%. De um ano para outro, teve um crescimento de 9,8%. 9,8% de crescimento é classificado como bom. Bom quando o crescimento é maior ou igual a 5 e menor que 10. 9,8 é maior que 5 e menor que 10. Beleza? Então, as 5 questões de hoje estão aí. Deixa eu ver se falta alguma. Não, não falta nenhuma. Beijo, cheiro no olho e bye, bye. Deixa eu finalizar a gravação.